que o Todos para a Educação, então, está fazendo quando ele fica percorrendo esse país todo? O que a gente faz é algo que a gente chama de advocacy, né? Não tem muito uma tradução para o português, assim, que seja super precisa. Talvez a tradução melhor seja fazer a defesa da escola pública, então é fazer advocacy pela escola pública brasileira, ou advocacy pela alfabetização na idade certa, ou advocacy pela educação profissional, pela primeira infância, pelo tempo integral, enfim, a gente vai fazendo o tempo inteiro advocacy. Aqui no Todos, a gente entende o advocacy como cumprir um ciclo de 4 fases, que é a decisão política, né, a tomada de decisão pelos gestores, por aqueles que têm um mandato, que têm a caneta na mão, que têm o orçamento na mão. Depois, a formulação, então não adianta a gente tomar essa decisão se estiver mal formulado, né? A gente pode ter grandes ideias e depois lá ali no papel nada orna com nada, não tem a ver com as boas experiências, com as evidências, nada a ver. Então, ter uma boa formulação. Depois, o terceiro é a implementação, então ter uma boa implementação é quando a gente ganha o jogo, obviamente, né? Se você tem a tomada de decisão, boa formulação, depois você implementa bem. E a quarta, que especialmente aqui no Brasil é muito importante, que é a continuidade dessas políticas públicas, porque a gente precisa sustentar essas mudanças no tempo. O resultado ele não vai vir numa gestão, ele vai vir com várias gestões aperfeiçoando, mantendo essa política pública até eu ter um resultado que coloca o Brasil num outro patamar. Esse advocacy, ele está amparado na lei brasileira. O artigo 193 da Constituição Federal fala expressamente que o Estado exercerá a função de planejamento das políticas sociais, educação, uma política social, assegurada na forma da lei a participação da sociedade, a sociedade civil organizada, como Todos para a Educação, como todos nós, nos processos de formulação, de monitoramento, de controle e de avaliação dessas políticas, que é basicamente o que o Todos para a Educação faz. Depois também aparece no artigo 205 da Constituição Federal, assegurando a colaboração da sociedade para garantir todos os direitos relacionados à educação. O artigo 3º da Lei 14.129, né, que também fala expressamente são princípios da eficiência pública, o incentivo à participação social no controle e na fiscalização da administração pública. Tem uma coisa muito importante a gente entender, até para fortalecer a nossa democracia, é que a gente não exerce essa democracia, a gente não coloca a democracia em prática apenas no dia que a gente vai votar. É muito importante ter uma sociedade civil fortalecida. Isso pode ser cada um de nós como cidadãos, pode ser por meio de organizações sociais, por movimentos, por instituições de defesa, fazer com que a sociedade civil faça parte das escolhas, da condução da política pública, que a gente tenha cada vez mais essa participação. O Todos nada mais é do que essa representação, mais uma entre várias, que faz a defesa da escola pública brasileira, de forma amparada pela lei. Isso é fazer advocacy. Fazer advocacy é estar ao lado do gestor público para apoiar, mas também para cobrar, para monitorar, para dizer, olha, isso aqui não está legal, isso aqui não está certo, o retrocesso a gente não pode admitir. Então, esse trabalho de advocacy é, de certa forma, um exercício de fortalecimento da democracia, de fortalecimento da educação pública. E é esse o caminho que a gente acredita.